Das existências, existe sempre o foco do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, do amor. Então é um livro da série das 13 obras de André Luiz, né? E que inicia com um tema interessante, que ele chama, primeiro, a importância da oração que nós fazemos, não a oração egóica, a oração consciencial, mas o que nos chama atenção é aquela prece chamada prece refratada, emitida pela filha de Odila. O nome dela é Evelina, filha do Amaro. E ela fazendo a prece, pedindo à sua mãe desencarnada, porque o seu pai, Amaro, estava casado pela segunda vez, mas para que trouxesse paz, porque o irmão dela tinha sido afogado, ele morreu afogado, e então a casa virou uma bagunça muito grande. E como a Evelina é uma jovem, muito jovem ainda, né, ela, de alguma forma, estava buscando esse apoio, né, para manter essa harmonia familiar, mas pedindo à sua mãe para que pudesse ajudar a família após a morte do Júlio, que era o seu irmão, né? O Júlio era irmão dela com Odila, que era mãe de Júlio, e Ovelina, casado pela primeira vez com o Amaro. Depois o Amaro casou com Zulmira, né? Nós vimos aqui. E, na realidade, como ela estava desequilibrada, Odila, sua mãe, e não tinha condições de ouvir a prece da sua filha para atender aquelas rogativas, né? Na realidade, a prece endereçada para a mãe desequilibrada não foi uma prece perdida. Isso que é chamado uma prece refratada, né? Porque ela foi atendida lá pelo grupo de Nosso Lar, e a partir daí, para se analisar a família, é que se desencadeia toda uma narrativa do drama daquela família, né? E o que se observou na casa do Amaro era uma Zulmira, que era a segunda esposa do Amaro, que é o pai da Evelina, né? Abatida, sofrendo a perseguição da mãe da Evelina, que é a Odila. Tudo isso nós vimos. E dentro de um sentimento profundamente egóico, né? Um sentimento bastante egoístico. E depois desse segundo casamento, nas segundas núpcias, né? A Odila, claro, com muito ciúme. A Zulmira também, ela começou a sentir ciúme, então 2 ciúmes. Odila com ciúme da Zulmira com o Amaro, e a Zulmira com ciúme do Amaro ligado aos 2 filhos, principalmente ao Júlio. Então ela tinha um ciúme muito grande do Júlio. E por isso que ela não fez muita força quando viu ele morrendo afogado e não foi salvar. Nós vimos isso também na obra, né? E o que nós vimos assim, né, dentro dessa perspectiva, que ela poderia ter salvado ele, mas ela tinha um ciúme dele doentio, achava que o Amaro dava muita atenção a ele e não a ela, ou mais a ele do que a ela, né? E ela ficou, depois que viu ele morrer, que poderia ter salvo, ela começou a alimentar um sentimento de culpa. Ou seja, ela achou que ela poderia ter salvo e não fez nada. Então ela se colocou como quase uma assassina do Júlio, a Zulmira, que é a segunda esposa do Amaro, aqui dos atores, ou seja, dos personagens desta obra Entre a Terra e o Céu. De qualquer maneira, o que mais nós lemos aqui em relação aos esclarecimentos do mentor da obra, que é o Clarencio, o ministro Clarencio lá, do Ministério do Auxílio de Nosso Lar, ele explica o seguinte, que Zulmira, ela não era culpada, claro, pela morte do Júlio, mas havia um compromisso de vidas anteriores, um planejamento de existência curta, por isso que o Júlio morreu daquela forma. Não por culpa dela, ele necessariamente precisava passar por essa asfixia do afogamento. Depois nós vamos ver por que ele passou por essa asfixia, ele morreu asfixiado, né, por ser afogamento. E, digamos assim, as decisões mentais que ela criou, porque ela desejava a morte também, queira ou não queira,
isso trazia muita culpa para a Zulmira. Ela era uma grande sofredora em toda a obra, ela está sempre acamada, sempre com depressão. Então ela desejava a morte do Júlio. E na hora que ela viu a oportunidade, ela não fez nada, e o Júlio acabou morrendo. Mas o Júlio morreu dentro de uma lógica de causa e efeito. Não foi de graça ali, não existe uma coisa gratuita, né? Não existe culpa ou punição, mas nós colhemos os frutos que nós plantamos, é dentro da lei, não existe punição. Se colhe aquilo que se planta, é a lei da colheita, né? E o sentimento da Zulmira, segunda esposa de Amaro, não foi pela morte necessariamente do Júlio, mas exatamente por aquele sentimento, aqueles pensamentos que ela alimentou, enquanto que Odila, totalmente desequilibrada nesse momento, não conseguia enxergar a realidade de tudo. Ela estava com ódio, muito ódio da Zulmira, achando que a Zulmira teria matado o Júlio, seu filho também. Além de ela estar ocupando o espaço de segunda esposa do marido dela, do ex-marido, né? E o Clarencio vai explicando, né, que valia a pena realmente checar de perto, ir mais perto, né, fazer exatamente uma visita a esse grupo e, enfim, aproveitando então a oportunidade, acompanhar a situação dessas duas mães, né, e assim foi o que nós lemos aqui em toda a narrativa da obra. Sob a orientação sempre do Clarencio, o André Luiz, que é um médico, o Hilário, que também é um médico, tem como profissional, ele é também médico de formação, espírito, né, no caso, mas médico. Eles foram deixados na casa de uma delas, né, foram à casa de Antonina, uma outra personagem da obra, nós vimos quem é Antonina também, e quando chegaram na casa de Antonina, os dois, tanto o Hilário como o André Luiz, eles acompanharam a reflexão do Evangelho no lar de Antonina.